Gente, eu estava agora ouvindo Roberto Carlos. A gente pega no YouTube. Roberto Carlos canta para Jesus. É lindo demais. Eu canto junto. Muito lindo. Mas o que eu mais gosto é aquela que ele canta, aquele trecho. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Nossa, é bonito demais. Eu ouço sempre. Então, quando eu estou um pouco para baixo, desanimada, aí que eu coloco mesmo, ouço todas elas. Roberto Carlos canta para Jesus no YouTube. Muito bonito. Hoje nós vamos para Lucas. Está no capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13. É uma parábola. Ela se chama Parábola do Amigo Importuno. O que é importuno? É aquela pessoa que está sempre importunando a outra, né? Chateando, batendo na hora errada, pedindo para conversar na hora que não pode, na hora que não deve. Mas é um amigo importuno. Jesus é fantástico. Eu escrevi aqui no cantinho do meu Novo Testamento. Gracinha. Jesus nos ensina até mesmo sermos importuno quando necessário. Quando necessário, a gente até deve ser importuno na vida dos outros. Sim. Então, Lucas começa essa parábola dizendo assim: disse-lhes também, se disse-lhes, é porque tinha muita gente ali para ouvir, né? Então, também é porque ele já tinha dito um monte de coisa. E no início do capítulo 11 é quando Jesus ensina aquela oração chamada Pai Nosso. Por isso é que Lucas diz: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Gente, meia-noite você já está dormindo, ainda mais naquela época, né, que dormia todo mundo cedo. Aí, de repente, bate na sua porta, ou nos dias de hoje, toca sua campainha, soa o seu interfone na maior altura, e então, meia-noite, você já está dormindo, você já está descansando, depois de uma jornada de trabalho em que você estava muito cansado. Esse amigo, então, ele pede, empresta-me 3 pães. É muito bonitinho porque ele não está pedindo, ele está pedindo emprestado. Você me empresta 3 pães? E ele vai explicar por quê. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Deixa eu explicar aqui. Eu já expliquei isso. O povo judeu, naquela época de Jesus, não sei hoje, era muito solidário com essa questão de hospedar as pessoas. Então, quando tinha alguém fazendo uma viagem e pedia pousada, podia contar que aquela família colocava aquela criatura para dentro, fosse sozinho ou com a família, e ali era muito interessante oferecer a bacia para lavar os pés. Por quê? Era terreno muito arenoso, né? De deserto, e a pessoa desgastava muito os pés e usava muitas sandálias de couro cru. Então, às vezes, os pés feriam nas jornadas, nas caminhadas, nas viagens. Vamos nos lembrar que naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião.
né? Não tinha bicicleta, era a pé. Ou então a cavalo ou no lombo do camelo. Mas quem tinha camelo e quem tinha cavalo eram pessoas abastadas, pessoas ricas. Os pobres não tinham, não, era a pé mesmo. Jesus mesmo andava a pé junto com os seus discípulos, de um lado para o outro, era a pé. Então, podia contar que aquela família ia dar hospedaria para aquela pessoa. Ainda mais nesse caso aqui, que é um amigo. Ele deu a hospedaria para a pessoa, para um amigo dele, e ele não tinha pão em casa. Vamos nos lembrar que o pão, o trigo, era a base da alimentação do judeu naquela época. Toda casa tinha pão, toda casa tinha trigo para sovar o pão. É o chamado pão asmo, né? Aquele pão sem fermento que era muito usado. Então eu não tenho o que apresentar-lhe, eu não tenho nada para dar para ele. Você me empresta 3 pães? Aí Jesus vai fazer uma pergunta. Se ele, respondendo de dentro, Jesus aqui ele está falando é para um amigo que bate. Ele não está falando para aquele que está lá dentro da casa, não. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para tos dar. Eu não vou levantar. Eu já estou dormindo. Meus filhos estão tudo na cama. Você quer que eu levanto meia-noite para te emprestar 3 pães para você servir ao seu amigo? Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou levantar. Quantas vezes nós somos importunados na hora imprópria, né, gente? Dono de casa, então, sabe disso. Na hora que está com as panelas no fogo, na hora que está ocupada tirando uma roupa do varal, porque vai chover agora. E por aí afora, esse monte de tarefas que a gente tem no dia a dia e que uma pessoa, quando bate na nossa porta nessa hora importuna, a gente não quer atender. É o caso desse aqui. Então, Jesus está dando um conselho para aquele que foi lá pedir os pães. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Ele, mesmo que ele diga que não vai levantar, ele se sente importunado, ele já acordou, já despertou, já levantou da cama para atender o outro lá na porta, porque como é que ele conversou com ele? Aqui Jesus está falando que ele fala lá de dentro, mas ele fala lá de dentro não do quarto da cama, na cama. Ele vai até perto daquela porta onde o outro está, entendeu? Então, Jesus aqui está dando um conselho para aquele que está sendo importuno. Jesus é fantástico. Se esse amigo não levantar, disse que não vai levantar, mas ele está sendo tão importunado que ele acaba levantando. Olha só. Então, ele vai te dar tudo aquilo que você está pedindo, porque ele se sentiu importunado. Vamos dizer assim que ele sentiu até um pouco de raiva do outro, né, me acordando uma hora dessa, mas ele acordou e ele atendeu. E o outro não desistiu e ficou lá esperando os 3 pães. E Jesus então vem dar para a gente aquele conselho lindo, maravilhoso. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus aqui está nos ensinando a nunca deixar de pedir, de importunar.
Porque muitas vezes passa pela nossa cabeça que a gente não deve ficar pedindo em oração, né? Pedir ao alto, pedir aos céus, pedir a Ele, ao próprio Jesus, para nos ajudar. E Ele aqui está dizendo que basta a gente bater que a porta vai se abrir. Porque o ato de bater já está dentro de nós, acionando aquela primeira tecla da certeza que vai ser atendido. Então, quando a gente bate, está muito em moda agora falar toque, 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 né? Quando a gente bate, a gente já está dentro da gente tendo a certeza de que vai ser atendido. Porque senão, a gente não teria ideia de bater naquela porta para pedir. E buscai e achareis. Esse buscar aqui engloba tudo. Buscar conhecimento, buscar na oração, buscar na fé, buscar na meditação. Então, esse ato de buscar é não ficar parado, sabe? Ai, é muito fácil dizer, eu estou entrando em depressão, eu estou entrando em problema sério emocional, né? Então, Jesus está dizendo, não acomoda, não, vai lá buscar, vai lá bater, vai lá que a porta vai se abrir. Pede ajuda a um psicólogo ou um psiquiatra, por que não? Pede ajuda a uma pessoa que pode te ajudar a despertar dentro de você essa vontade de fazer alguma coisa pelo mal que você está sentindo. Por que não? Nós aqui em Minas Gerais ainda temos muita questão do benzedor. E eu falo para as pessoas, por que não procurar uma benzedeira, gente? Por que não procurar um benzedor? Ainda temos aqui, sabia? A maioria não cobram de forma alguma e tem aquela fé dentro deles. Criança, então, gente, ficou irritada, ficou nervosa, ficou chorando muito, pode ter certeza que é o tal do mal olhado, é o olho gordo, é a inveja, é jogar aquela energia na pobrezinha da inocência da criança. Leva para benzer, por que não? Leva para alguém que seja aquela pessoa sincera, que não vai te tirar dinheiro, que não vai te pedir nada em troca. Aqui na minha cidade, Zona da Mata, que é Juiz de Fora, tem um benzedor que eu conheço e, assim, adoro. Seu Calixto. O seu Calixto, a primeira vez que eu fui, eu levei um parente que estava muito doentinho e ele benzeu. E eu tive o atrevimento, olha como que eu fui boba, como que eu fui atrevida, de no final perguntar para ele, o senhor Calixto, eu posso ressarcir o senhor com alguma coisa? O senhor quer que traga alguma coisa para o senhor? Ele ficou bravo, ele franziu a testa e falou, de forma alguma, eu não aceito absolutamente nada. Não peço e não aceito. E se a pessoa insistir em me dar, eu devolvo, eu não aceito. Então, procurar pessoas sinceras, pessoas que façam por amor. E, se vocês ficaram curiosos, pode ficar sabendo que meu neto melhorou. Ele ficava muito assustado no meio da noite. Ele melhorou desse mal. Então, por que não? Por que não buscar ajuda? Por que não ir lá conversar com seu pastor, com o padre da sua igreja? Por quê? Você não vai conversar com o dirigente do centro espírita ou alguém que lá trabalha e que pode abrir a porta para você, dando um bom conselho, uma frase amiga, te recomendando uma boa leitura, uma boa palestra para você ouvir ou sermão, chame do nome que quiser, entendeu? Eu não levanto bandeira para religião nenhuma, mas também não condeno, não. Agora, entrou dinheiro no meio do negócio,
cai fora. Que é o próprio Jesus que diz, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Este dom que você recebeu para uma benzedura, impor as mãos, aplicar o passe, aplicar o reiki, é um dom que você recebeu gratuitamente. Por que você vai cobrar para fazer isso? Agora, é lógico que existem outras formas que você pode ajudar. Ajudar a casa levando mantimento para quem não tem, para os pobres, né? Eu não gosto de usar a palavra carente, não, porque carente o rico também é, tá, gente? Para os pobres, ajudar a dar um agasalho, um cobertor, isso você pode fazer para o templo, para a casa, não botar dinheiro, porque essas pessoas acabam ficando muito vaidosas quando entram nessa coisa do poder, trocar a oração por dinheiro, enriquecer essas criaturas que tem por aí, que a gente vê desfilando em carrões, tendo aviões, né, jatinhos, fazendas cheias de gado. Não concordo com isso, não, né? Eu fico pensando como que Jesus está vendo tudo isso, né? São os falsos cristos e os falsos profetas. Então, batei e dar-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas primeiro é preciso bater, né? Vai lá, bate. O que é isso? Abre a sua vontade em buscar essa ajuda. Aciona a sua fé, aciona a sua esperança. Vai abrir essa oportunidade para mim. Vai abrir essa melhoria desse mal que eu estou sentindo. Vai. Eu vou achar porque eu estou buscando. Jesus aqui está nos incentivando a não parar, estacionar, deitar em cima de uma cama e achar que a vida acabou e que não tem mais jeito, né? Faz isso não. Levanta e vai buscar ajuda. Seja importuno na hora que você precisa. Aquele amigo estava precisando de 3 pães para ajudar um amigo dele que chegou à noite na casa dele para se hospedar. E ele foi lá e pediu. Ele importunou o outro. Já pensou se ele tivesse pensado, não, meia-noite eu não vou bater na porta dele não, que eu vou incomodar. Teria o amigo e ele também ficaram sem pão para a alimentação. E depois de uma viagem, quando lá andava muito, tinha fome. E naquela época, não é igual hoje, que em qualquer esquina tem uma padaria, tem uma mercearia, tem um boteco, não. Naquela época não tinha isso, não. O alimento era todo feito em casa, plantado, colhido, moído, o trigo ou qualquer outro cereal para poder fazer o alimento. E aqui Jesus vai mexer com Javé, naquela questão lá do deserto, que ele joga um monte de serpente lá, quando Moisés pede alimento para aquele povo no deserto com uma fome imensa, e Javé joga serpente. Que horror, gente! Jesus vai mexer com Javé aqui. E qual é o pai que dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Qual é o pai? Quando eu digo, lembra que eu disse para vocês, quando me perguntam, Jesus sabia que Javé não é Deus nenhum, que Jeová não é Deus? Ele sabia? Eu digo, sabia e não sabia. Por quê? Ele estava num corpo obedecendo
a questão de um cérebro material. Ele sabia que ele era o Messias, mas essas certezas ele não tinha. Tanto é que depois de ressuscitado, ele traz um monte de ensinamento muito mais, está aí nos livros chamados apócrifos, que é o Evangelho de Tomé, que é o livro de Maria Madalena. Tem vários livros com os ensinamentos que Jesus deixa depois que ele está ressuscitado. Então, ele aqui, ele está dando uma alfinetada em Javé. Qual é o pai? Que os filhos estão com fome, pede pão, o pai joga uma pedra, toma uma pedra para você. Qual é o pai? Que o filho está com fome, pede peixe, ele joga uma serpente. Foi o que aconteceu lá no deserto, né? Teve a passagem dos pães, que é o maná do deserto. Mas tem também uma passagem que Javé joga lá do céu um monte de serpente e um monte de pedra. Ele aqui está dando uma cutucada nele. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual é o pai? E aqui Jesus está fazendo a comparação também com o pai terreno, né? Nós que somos pais, a gente não vai fazer isso com o filho. Então, se você está pedindo em oração alguma coisa que você está precisando, bate que a porta vai se abrir, que aquele benefício vai chegar em oração sincera, não é com palavras repetidas que aprendeu com alguém, ou então achar que alguém vai fazer oração por você. Não, é você tirar de dentro do seu coração, se dirigir a Deus, o Pai Celestial, que não tem nada a ver com esse tal desse Jeová, e vai pedir para o Pai, nosso Pai, né? De amor, que está vendo que estamos necessitados desse pão, ele não vai jogar lá de cima uma pedra ou uma serpente. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial? É o que eu acabei de falar. Se nós, atrasados do jeito que somos, Jesus não falou atrasado, porque naquela época nem usava esse termo de falar que a criatura ainda está atrasada. Ele falava mal e bom. Então, se nós que somos pais terrenos e somos atrasados, a gente não nega um pão para um filho e no lugar do pão a gente vai dar uma serpente, a gente vai dar uma pedra, que dirá quanto mais o Pai Celestial. Todo aquele que lhe pedir. É assim que ele encerra, né? Que quanto mais o Pai Celestial, aqueles que lhe pedirem, ele vai dar esse pão. Fica então essa passagem, essa parábola, né? Lá do Evangelho de Lucas, em que ele vem nos falar do amigo importuno. A nossa frase já é o terceiro dia que nós estamos deixando a mesma. Na próxima eu vou trocar, porque essa é a minha preferida, eu gosto mais dessa. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Misericórdia. Jesus está nos convidando a saber o que quer dizer misericórdia. Misericórdia para conosco mesmo, misericórdia para com os outros. E hoje eu vou falar da misericórdia própria. Ter misericórdia com você. Não judiar do seu corpo. Não maltratar as situações que às vezes estão à sua volta e você está faltando misericórdia com você mesmo. Está deixando que os outros abusem, está deixando que espíritos se aproximem para poder te surrar,
para poder te machucar, para poder te comandar a sua vida. Não se esqueça que você obedece a você mesmo. Você não tem que pendurar com uma muleta em alguém para comandar a sua vida, te dar ensinamentos errados. Vai procurar por você mesmo. Busca que você vai achar. Tenha misericórdia de você. Misericórdia. Eu tenho uma bonitinha de uma história acontecida com São Francisco de Assis, que é um espírito assim, que eu tenho muito carinho por ele. São Francisco de Assis foi visitado por um aqueles freis que acompanhavam Francisco de Assis, chamado Bernardo. E Bernardo procura Francisco de Assis e fala com ele, chamava ele de pai. Pai Francisco, eu conheci um homem que está maltratando demais o cavalo dele. Ele bate, ele surra, ele maltrata, ele não alimenta o cavalo direito. Aí São Francisco de Assis ficou logo cheio de piedade por aquele animal, que ele tinha muito cuidado com os animais. Então ele diz para Bernardo, vamos agora que eu quero conversar com esse homem. Está maltratando o cavalinho, não pode maltratar. Bernardo vira para ele e fala, pai Francisco, esse homem é o senhor. O senhor está maltratando o seu cavalinho, o seu corpo. Está ficando horas sem se alimentar. Vai ter facilidade para adoecer. Não está cuidando do seu corpo. Entendeu? Hoje eu estou usando a misericórdia para falar da sua inocência. Achar que para ser evoluído tem que ser um coitadinho, tem que ser um doentinho, tem que levar surra dos outros, tem que ser traído e deixa para lá, tem que apanhar. Olha, gente, eu conheço uma série de mulheres que apanham de homens que vocês não fazem ideia. A gente pensa que isso é raro, que acontece uma vez ou outra, não é não, é muita. Eu sou até muito conhecida por aí, por causa de dar conselho a essas mulheres. Sai fora, você não é obrigada a viver um relacionamento em que você tem que aguentar ainda apanhar de marido, de homem, de namorado. Que isso? Tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha piedade e tenha amor próprio. Não levanta a mão para mim. Não levanta, porque se você levantar, ou você sai ou eu saio desse relacionamento. Não faça e não deixe isso acontecer, não. Tá? Então, assim, pessoas que acham que para ser evoluído, para ser bonzinho, tem que ser bonzinho, tem que ser pobrezinho, e entendeu completamente errado quando Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espírito, e achou que é porque tem que andar descalço, ou que tem que ficar horas ajoelhado no chão, machucando o joelho, né? Essas coisas assim absurdas. Gente, eu tinha assim paixão pela minha avó. Ela já é desencarnada. A minha avó, ela se machucou toda. O joelho dela ficou em carne viva, porque ela cismou que ela tinha que subir uma tal de uma escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, de joelho, gente. Aquilo foi a coisa mais horrível, aqueles degraus cheios de sangue. Aí eu fico pensando, gente, olha só, que ignorância. Se trata da minha avó, que eu sempre amei, mas isso é uma ignorância. Você martirizar seu corpo,
Tem gente que pega chicote e se bate. Até esqueci agora o nome desse castigo aí de ter que se bater, né? Ficar sem comer, ficar horas em jejum, fica quase desmaiando, passando mal, porque tem que fazer jejum, tem que ficar sem comer, né? Faz aquelas promessas difíceis de cumprir. A gente hoje até não vê muito esse negócio de promessa, não, né? Eu tenho uma amiga que sempre foi muito gordinha, e ela fez uma promessa que se ela emagrecesse, ela nunca mais ia comer doce. Olha só, morro de vontade de comer doce. Ou seja, é tipo uma troca, né? Pelo meu sofrimento. Deus não quer ver sofrimento de ninguém, não. Não. Tenha misericórdia de você. Levanta essa cabeça. Vai se aprontar. Para com essa lamuriação de achar que você é um pobre coitado. Tenha misericórdia, olha para dentro de você e veja a grandeza de que você é. Você é luz, você é filho de Deus. Aí você vai falar, poxa Regina, mas está tão difícil, né? É só a gente pegar um noticiário que logo vê uma notícia triste de guerra, de matança, de flagelo, de abuso de criancinha. Isso me magoa, isso me deixa. Eu passei, como eu já até contei para vocês, eu passei assim, um aperto muito grande, porque eu comecei até a querer entrar em depressão por conta disso, porque é uma coisa que eu não suporto. Eu não concordo, eu não suporto, eu não aguento, não aguento. É o tal do abuso de criancinha. Não pode falar o nome, né? É engraçado, o ato está aí, todo mundo praticando, até mesmo dentro de casa, mas a palavra, aliás, é uma palavra até muito feia, né? Horrorosa, mas não pode falar. São as coisas encobertas. Os nomes são feios e não pode falar porque não pode divulgar. Engraçado, né? Então, tenha misericórdia, sabe? Mesmo com todo esse peso que a gente está aguentando, que essa espiritualidade está achando que a gente aqui é burro de carga só para apanhar, apanhar, apanhar e apanhar no lombo. Vocês acham que eu não pergunto para Deus? Cadê o Senhor? Cadê essa quantidade de espírito que sempre se apresentou, né? Como anjos da guarda, arcanjos, querubins, anciões, eu não sei se é anciões ou anciães. Acho que é anciãos, né? Cadê? Cadê os mestres ascenso? Naquele paraíso, andando com aquelas camisolas compridas. Por que eles não estão fazendo nada quanto a isso? Você imagina? Eu fico pensando na minha reação se eu chegar num momento e encontrar um abuso desse. Ah, não tem, nem eu arranco o sapato do pé e meto o sapato, cabo de vassoura, alguma coisa que eu tiver na mão, mas eu não deixo acontecer. E esses espíritos com todo esse poder que eles têm nas mãos? Não consegue? Não consegue? Não consegue fazer um pensamento na cabeça daquela criatura e ensinar para ela poder ter piedade daquela criancinha? Então eu fico, às vezes, entrando numa angústia, mas, como é que diz o ditado? Vida que segue. Então, a gente pode estar aconselhando, a gente pode estar pedindo, a gente pode estar fazendo uma egrégora de energias contrária a esse ato brutal, hediondo, cruel, horroroso, monstruoso, mas ter misericórdia da gente mesmo. Tem que ter. Então, não condenaria os inocentes. E muitas vezes a gente está condenando a gente mesmo. Vamos ao nosso presente? Então, eu adoro pérola.
amo, amo. Sempre gostei de pérola. Claro que não é pérola de verdade, é sintética, né, gente? Vocês não fazem ideia. Eu ganhei um pacote que devia ter uns 3 quilos dessa meia pérola. Foi uma sobrinha que me deu. Ela também faz muito trabalho manual, mas não sei porque eu acho que ela exagerou no comprar isso tudo de pérola e me deu. Eu peguei esse vidro de, não sei se é maionese ou se é palmito, e pintei de esse azul petróleo e fiz parecendo assim, não sei, um chale, uma gola, tá vendo? Ficou um triângulo. Eu ia até colocar alguma coisa aqui, depois eu falei, não, deixa só a pérola mesmo. Tá aí, então, esse vidro para você condicionar alguma coisa de essas quinquilharias que às vezes a gente tem em casa, né? Só não pode ser lavado, tá, gente? Esse acabamento eu faço com envelope usado, que eu reaproveito também. Fica aí a nossa oferta de hoje, principalmente para quem gosta de pérolas. Tá aí então a oferta, viu? Pode vir buscar seu vidro. Que Jesus os abençoe e que possamos aprender a bater para a gente poder receber. Bata e a porta vai se abrir. Um beijo no seu coração.